Boa tarde, bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama, residências artísticas que têm lugar nos estúdios da Rama, onde eu me encontro, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, Torres Vedras. Hoje, em diferido, ainda por alguma contenção e algum cuidado com as razões de saúde que conhecemos, e a nossa convidada de hoje é a artista Marta Vengrovius. Queremos agradecer o apoio das freguesias de Alfeiria e Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras. Fazendo uma pequena introdução, o trabalho de Marta Vengrovius desenvolve-se numa grande amplitude de meios, como a fotografia, o desenho, a instalação e diversos projetos colaborativos que investigam a experiência da obra no espaço, tendo como referência o espaço natural e a sua ativação no espectador, compreendendo uma componente também didática e de fruição em comunidade, como um dos projetos sobre os quais vamos falar e que vai ser transversal a esta conversa, que tem como, eu não sei se título, conceito, prefiro dizer conceito, dois e muitos. Marta Vengrovius desenvolveu e está a desenvolver várias residências artísticas nacionais e internacionais, e sobre as quais também vamos falar hoje. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligarem o microfone do controle do Zoom. No final desta conversa haverá um espaço, como habitualmente, para quem quiser colocar questões, e que eu agradeço. Boa tarde, Marta Vengrovius. Muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama, em versão online, e futuramente faremos uma conversa em versão presencial que nos daria a todos muito gosto. Eu gostava de começar esta conversa precisamente pegando no conceito ou no tema desse projeto que tu tens vindo a desenvolver em vários formatos, digamos assim, que é o dois e muitos, e que tem também neste momento uma residência com um teatro em Lisboa. Tem vindo a estabelecer um percurso que eu gostava que nos começasse a desnovelar um pouco dessa sucessão de acontecimentos, mas de projetos que inclusive em Portugal ultrapassaram o continente e se estenderam aos Açores. Para já agradecer este link com a Rama, aqui da Arrábida da Rama. Obrigado à Rama, ao Paulo e a ti, João, até pela nossa conversa também preparatória, para vos dizer que numa conversa com o João escolhemos mais ou menos algumas obras que podiam ser mais úteis, quais, ou mais fizer mais sentido aqui na nossa conversa em relação a estarmos na Rama. Então, teria muito a ver com a ideia de algumas obras que tivessem uma relação com a natureza, com o conhecimento, com a ideia de percurso, e por outro lado que fôssemos desvendando, assim como o João pediu ao longo da conversa, este método, que hoje em dia o assumo mesmo como um método, dois e muitos. Preparámos então assim uma espécie de história que vos vamos contar e que esperemos que possam depois fazer algumas uma história de muitas histórias, não é? Sim, estamos com algum receio de ter preparado histórias a mais, mas vamos a isso. Vou tentar dizer o fundamental em cada uma. O fundamental é realmente hoje conseguir-vos passar esta ideia do que é que eu vos proponho com dois e muitos, o que é que eu vos proponho de cá também com esta ideia de que nós também somos natureza. Para começarmos, eu vou então fazer um share screen, não é, João? Sim. Acho que era interessante para termos também do ponto de vista da imagem, uma relação com o método, que é realmente mais do que o conceito, essa metodologia que tu começaste a desenvolver já há uns anos atrás, e com o Caminho de Nietzsche de 2012. Eu se calhar comecei a desenvolvê-lo com o Caminho de Nietzsche e vocês vão perceber, se calhar nem percebendo muito que estava a desenvolver já a ideia da metodologia de dois e muitos. Mas tinha uma exposição, uma individual na EDP, chamada A Grande Saúde, e vinha de um interesse meu, de uma parte do estudo do Nietzsche sobre a grande saúde e da possibilidade de começar uma coisa que eu vou desenvolver muito mais e vocês vão perceber, que é
esta ideia de colaboração. E chamo para trabalhar comigo a Maria João Meyer Branco. A Maria João é especialista em NIDS e muitas vezes as minhas obras partem de uma pergunta. E nesta altura a pergunta era mesmo: o que é saúde? E a partir desta ideia de saúde e do confronto com a Maria João, começaram a nascer uma quantidade de desenhos que vão dar a exposição da EDP. E a exposição tinha também um filme, que nós vamos mostrar aqui parte, mas eu queria muito, e nessa altura, estamos em 2012, eu tinha um fascínio pela ideia de rebater a parede do museu, rebater a parede da galeria, sair. E uma das obras que está dentro da Fundação EDP nessa altura é um mapa que é feito então em colaboração com a Maria João, que foi pegar em textos de Nietzsche e perceber o que percurso é que podíamos fazer lendo estes trechos. A ideia era, e vocês vão ver isto ao longo das obras, que como é que o conhecimento se podia, e a partilha sobretudo do conhecimento, se dar numa vivência. Eu, como professora, e dava aulas há muito tempo no Arco e na Lusófona, às vezes sentia que havia uma distância entre a experiência e o conhecer aquilo que tu poderias vivenciar, e, portanto, uma distância entre o conhecimento e o corpo e a vida. E proponho-me isso à Maria João, faço uma proposta também ao convento da Arrábida, porque a Arrábida vai aparecer muito presente na minha obra e na minha vida, e vocês vão ver, e conseguimos então pernoitar, que era outra coisa que eu queria muito. Estava preocupada com esta ideia de nós visitarmos as galerias e visitarmos os museus como fôssemos ver paredes, coisas que estavam em paredes. E quase não poder dormir com as obras, tanto que depois mais tarde vou fazer uma exposição onde existe a possibilidade de tu dormires deitado num tapete e quase um convívio com as obras, que já não era só de estar em frente à obra, mas de haver um tempo. E, portanto, quando eu proponho e encontravas na exposição da EDP uma lista que diz que tu podias te inscrever para vir para o convento da Arrábida, dormir e no dia a seguir partir com os textos de Nietzsche, como estamos a ver aqui, a minha ideia era que tu tinhas que vir quase que na véspera, sentir a montanha, mergulhar na montanha, acordar na montanha e partir. Aquilo que vocês veem são o número de textos que tínhamos para ler, são 16 textos, e aqui são os pedacinhos dos textos que nós fomos lendo no percurso. Eu vou-vos fazer um desafio hoje, e está combinado com o João e com o Paulo, de ver, não vos vou ler estes bocadinhos, mas vocês vão ver um filme, uns textos de um filme, que são a leitura destes textos. Aqui neste caso nós acordámos então de madrugada, fizemos o percurso e eu queria perceber-me até que ponto ia trabalhar o que é que iria acontecer. E eu gosto muito de confessar isto e não tenho problema, muitas vezes eu lanço uma coisa e depois não tenho a certeza do que é que vai acontecer. Aquilo que foi mais fascinante para mim, a certa altura neste trabalho, ao fim da leitura dos textos, e eu lembro-me de estar nesta situação que vocês estão a ver aqui, foi a pensar, mas onde é que está o fim? De onde é que eu quero chegar? O que é que eu mexi esta gente toda e onde é que está? E de repente eu tive uma epifania, que foi, eu olhei para as pessoas, como vocês, por exemplo, podem olhar aqui e perceber que tinham-se transformado em esculturas, e comecei a trabalhar muito esta ideia de trabalhar nas pessoas, trabalhar uma coisa como uma forma que de repente tivesse ficado em barro e que vai-me perseguir durante muito tempo. Deixa-me só, não te queria interromper, mas há aqui uma ideia de estar, não é? De estar em comunidade, mas também há essa forma como tu expressas digamos que essa suspensão daqueles que estão contigo, como se fossem esculturas ou objetos escultóricos no contexto onde tu te encontras, ou seja, traz consigo quase que uma suspensão temporal, não é? Tu sentes até isto nesta imagem, acho eu, João. Sim, mas essa imagem... Foi tal e qual o que eu senti. Eu interrompi-te neste momento precisamente porque esta imagem me transmitiu essa ideia, digamos assim.
E é isso que eu senti, João, que é, eu perguntava-me a mim própria onde é que estava o fim, não é? E se me perguntarem qual é a obra para mim está toda praticamente nesta imagem. Faço um bocadinho o desafio, não sei se já estão prontos para isso, para mergulhar um nadinha no vídeo, no filme. Sim. E vou sentir um pouco que tempo é que ocupamos com isso, mas acho que era bonito vocês sentirem e não só ouvirem a explicação. E eu depois estou cá no fim também para coisas mais de perguntas-respostas. Vermos um fragmento do filme agora, eu acho que podia ser interessante a partir deste momento em que se suspende agora. Então espero que vocês saiam um bocadinho desta nossa conferência ou talk e mergulhem um bocado no mesmo sítio onde nós estávamos e nesse estado de espírito. É engraçado que esta fotografia apanha mesmo. Eu não queria fotografias, tinha dito não, isto vai acontecer aqui, não vou mostrar a ninguém, no sentido que era uma coisa entre nós, não é? Mas houve um fotógrafo que fez algumas 5 ou 6 escondido e que apanhou isso. João, estou a tentar passar para o slide seguinte. Sim. E estou a ter problemas. Não, desculpem. Está aqui. Conseguem ver? Sim, eu creio que sim. Eu vou-vos deixar então mergulhar um bocadinho nisto e esquecerem um pouco. Esquecerem-nos. Esquecerem-nos. O filme era uma peça independente, também estava na exposição e foi feito na escolha de 16 vozes. Não sou daqueles que só entre livros e impelido por eles chego a ter pensamentos. Não se costuma pensar ao ar livre, andando, saltando, subindo, dançando, de preferência por montes solitários ou junto ao mar, onde até os próprios caminhos se tornam pensativos. As nossas primeiras perguntas quanto ao valor de um livro, de uma pessoa ou de uma música são as seguintes: sabe ele andar? Ou melhor, sabe ele dançar? A esperança devia animar todos aqueles que não se sentem cidadãos deste tempo. Mas mesmo se o futuro não nos deixasse nenhuma esperança, a singularidade da nossa existência neste exato momento é o que mais fortemente nos encoraja a viver de acordo com a nossa própria lei e com a nossa própria medida. Quer dizer, o facto inexplicável de, dispondo nós da infinita extensão do tempo para nascer, ser justamente hoje que vivemos, de apenas possuirmos o curto lapso de tempo de um hoje, de apenas nele podermos mostrar por que razões e com que fins aparecemos precisamente neste dia. Temos de assumir a responsabilidade da nossa existência e não permitir que a nossa vida se assemelhe a uma contingência privada de pensamento. Temos de a abordar com audácia e temeridade, tanto mais que, quer no melhor, quer no pior dos casos, a iremos sempre perder. Diz assim mesmo à jovem alma: vou tentar chegar à liberdade. Poderá ela ser impedida de o fazer, porque o acaso quer que duas nações se odeiem e façam guerra, ou porque o mar separa dois continentes, ou porque algures se ensina uma religião que não existia há alguns milhares de anos? Tu não és tudo isso.
diz a jovem alma a si própria. Ninguém pode construir por ti a ponte que te fará atravessar o rio da vida. Ninguém, a não ser tu mesmo. E existem certamente inúmeros caminhos e pontes e semideuses prontos para te levar para a outra margem, mas apenas e sempre à custa do que tu és. Ficarias cativo e perder-te-ias. No mundo existe apenas um caminho que só tu poderás percorrer. Onde te levará? Não perguntes. Segue-o. Uma pessoa tem de ser muito leve para levar a sua vontade de conhecimento até uma grande distância. E também para fora do seu tempo. Para criar olhos que deitem um olhar rápido a milénios e, mais ainda, refletir um céu puro neste olhar. Tem de se livrar de muita coisa que oprime, inibe, rebaixa e nos torna pesados, precisamente a nós, europeus de hoje. O homem de um tal mais além, que quer avistar os supremos critérios de valor do seu tempo, em primeiro lugar, de superar em si próprio este tempo. É a prova da sua força e, consequentemente, não só o seu tempo, mas também a sua aversão e o seu protesto contra este tempo, o seu sofrimento por este tempo, a sua inadaptação ao tempo. Como se é feliz ao ser alimentado como os pássaros pela mão de alguém que distribui os grãos sem olhar a quem. Viver como um pássaro que chega e segue a voar e não tem um nome inscrito no bico. A minha alegria é saciar-me desse modo no banquete dos mundos. Na verdade, é uma bênção e não uma blasfémia quando eu ensino que por cima de todas as coisas está o céu do acaso, o céu da inocência, o céu do por acaso, o céu da exuberância. Por acaso, é essa a mais antiga nobreza do mundo. Eu restituía todas as coisas, libertando-as da servidão do final. Digo-vos, é preciso ainda ter caos dentro de vós para poder dar à luz uma estrela que dança. Quem medita sobre a obra do seu dia e da sua vida, quando chega ao fim e está cansado, chega geralmente a uma consideração melancólica. Isso, porém, não se deve nem ao dia nem à vida, mas ao cansaço. No meio da nossa atividade, não temos habitualmente tempo para fazer juízos acerca da vida e da existência. E no meio do prazer também não. Se, no entanto, isso acontecesse, já não daríamos razão àquele que esperou pelo sétimo dia e pelo repouso, para achar muito belo tudo o que existe. Ele perdeu um melhor instante. É verdade. Amamos a vida, não por estarmos habituados à vida, mas por estarmos habituados a amar. Há sempre alguma loucura no amor, mas também há sempre alguma razão na loucura. É assim que nos acontece com a música. Primeiro, temos de aprender a ouvir uma melodia, reconhecê-la entre as restantes vozes, distingui-la, isolá-la e delimitá-la como uma vida para si própria. Depois, são necessários esforço e boa vontade para a suportar, apesar da sua estranheza. Exercitar a paciência com o seu aspecto e expressão, a benevolência com o que nela existe de extravagante. Por fim, chega um momento no qual estamos habituados a ela, no qual a esperamos, no qual permitimos que ela nos falasse. E então, ela exerce cada vez mais a sua coação e magia
e não para até que nos tornemos os seus mais humildes e fascinados amantes, que já não conhecem nada melhor no mundo senão a ela, só a ela. E isto não nos acontece apenas com a música. Foi precisamente assim que aprendemos a amar todas as coisas que agora amamos. Eu gostava de pôr aqui duas questões que têm a ver com a construção desta obra que tu expuseste, que é, tu já nos falaste como é que foram escolhidos os certos do Nietzsche, mas como é que procedeste à escolha dos lugares que aqui nos aparecem como imagens e às vozes para interpretarem provavelmente cada texto, e eu presumo que cada texto foi adequado a cada um dos leitores. Eu sabia que queria uma coisa intergeracional, era muito importante para mim. Eu partia de uma ideia de... Havia Friedrich Nietzsche, havia alguém que estaria estado muito isolado e que tinha um mundo enorme, não é, dentro de si. E era quase como eu pudesse imaginar uma caminhada com um grupo de pessoas que não existiu naquela altura. E essa caminhada eu gostava muito que que tivesse pessoas de muitas idades. Portanto, quando eu escolhi 16 vozes, queria femininas, masculinas e queria de idades diferentes. Depois, consoante os textos, havia pessoas que se apropriavam mais que outras e montámos quase como uma cadeia, não é? De ir passando um pensamento a outra pessoa. As pessoas que estão no filme não são as pessoas que estão no passeio nas fotografias. Portanto, foram dois momentos diferentes, muito intensos, mas diferentes. E a recolha das imagens foi também um processo independente sobre o qual tu depois montaste, digamos que a versão final do filme, não é? Sim. Há aqui uma costura. É com o Tomás Baltazar, vimos para a Rábida, fazemos algumas madrugadas para perceber melhor a luz e vamos filmando. Sabíamos só que são momentos, câmaras fixas, e precisamos de X imagens, não é? Para poder depois cozer com o som. O processo de montagem deve ter sido bastante estimulante com a leitura dos textos, também partindo da tua viagem interior, que me parece que precede todo este processo que tu vais desenvolver, digamos que... Eu tenho mesmo pena não vos mostrar o filme todo, mas depois alguém quiser ver, desculpa João ter-te interrompido. Porque há uma solidez no corpo geral, e há bocado também estava a ver como é que podia cortar o filme e foi muito difícil de cortar. Tenho a sensação que fui conseguindo esse envolvimento quase que físico, o pensamento, não é? Tu estás a andar, mas saltas de imagem para imagem, mas ninguém está a andar, não aparece nenhuma pessoa fisicamente no filme, não é? Mas tu vais caminhando de pensamento em pensamento. Por isso é que talvez tenha sido importante aquela imagem que também me surpreendeste, porque eu não estava à espera que esta imagem aparecesse quando de repente vemos o coletivo, porque é de um coletivo que no fim de contas acaba por se tratar no campo, uns estão a ler, outros estão a pensar, outros estão simplesmente a observar a paisagem. Essa imagem anterior eu acho que foi, não diria muito útil, mas foi muito elucidativa talvez da forma como o processo se vai desenvolvendo de ti, pensando numa alteridade que se vai desdobrando. Talvez aí esteja um pouco a estrutura do 1, 2, e depois não há uma sequência, depois há muitos a seguir. Isso é uma das questões que eu sempre achei muito interessante neste teu projeto, que é não há uma sequência, não é? Portanto, há 1, 2 e a partir daí o plural é muitos e muitos podem ser todos, não é? Sim, aliás, nós fomos passando de projeto em projeto, vamos conseguindo compreender. Por isso agora é bom vermos
aí na exposição passada em São Miguel, não é? E perceber sim que como isto vem dá tanto tempo e como é que algumas coisas vão sempre cruzando. E eu acho que até cada um de nós sem querer vai cruzando o nascer do próprio método, que ao princípio eu queria então contar-vos que numa viagem aos Açores, vendo a ilha de cima, começo a perceber, como vocês podem imaginar, quando eu penso em 1, 2 e muitos, ao princípio estamos em 2012, eu percebo que estou com uma ideia infinita na minha cabeça, muito grande, não é? Porque com 1, 2 e muitos aplica-se absolutamente tudo, portanto era de certa forma o nascimento da vida, o conhecimento, e quando vejo aquela ilha percebo que o contorno pode-me fazer delimitar a minha própria pergunta dentro da minha cabeça, não é? E umas coisas que me fascinava era um bocado assumir que a obra era uma pergunta, assim como vos disse há bocado que para mim a obra do Caminho de Nietzsche acaba por ser aquela última suspensão que nós por acaso temos uma imagem, podíamos não ter, dos corpos de escultura. Aqui, aquilo que eu acho que ainda ficou nos Açores, e pelo menos para mim é o mais importante, ficou uma pergunta, não tem forma. Mas como nós precisamos de algumas formas para comunicar uns com os outros, vocês podem ver aqui estes mapas foram feitos com a Júlia Garcia nos Açores e vamos perceber o que é. Assim, Sonidos foi uma equipa que foi eu e a Maria João muito que conseguimos essa comunicação entre como é que se podia pôr um conhecimento, neste caso da filosofia, não sei se isso há bocado, a Maria João é filósofa, e uma artista visual, como é que a coisa podia acontecer. Quando eu chego aos Açores, tenho uma coisa maior do que uma pessoa. É como o Frederico Nietzsche, neste momento, fosse uma ilha quase. E essa ilha permite-me uma observação da natureza e das disciplinas que a estudam muito grande. E eu também gostava de contar que isto aparece porque eu, em pequena, a minha mãe é pedagoga e no colégio em que a minha mãe o tinha eu lembrava-me e veio-me sempre à cabeça, e até a conversar sobre o Nietzsche, sobre este trabalho com a minha mãe, ela chamou a atenção para uma coisa. Nós, quando estudámos muito com o método de Crowley, que era, punhamos no meio da sala de aula, sentados no chão, etc., por exemplo, uma galinha ou um galo, e o meu conhecimento foi sempre ligado muito a qualquer coisa de vivencial e de visual. E numa estadia também nos Açores, eu comecei a ouvir uma conversa que tinha a ver com, se tu estudavas, por exemplo, algum pássaro, tu tinhas que o ir observar. E então veio muito esta ideia que já vinha da infância, de como é que nós podemos aproximar-nos daquilo que nós queremos conhecer, daquilo que é a lupa, quando escolhemos uma disciplina para aprofundar o conhecimento de algo, não é? De alguma coisa. E o grupo que se transforma aqui, já não sou eu e a Maria João, de repente são um grupo com várias disciplinas. Eu estava nessa altura muito fascinada com esta ideia da interdisciplinaridade e vou no fundo perguntar e pedir que me ajudem a fazer um mapa do 1, um mapa do 2 e um mapa do muitos, e que me ajudem a aproximar o que é que pode ser visto ou sentido, etc., que pudesse ter a ver com isto. Eu ainda não vos disse, para quem não esteja mesmo dentro do assunto, 1, 2 e muitos, ao princípio, eu quase que fazia 3 gavetas e tentava perceber o que era o 1, pensando na singularidade, o que é ser singular, o que é por exemplo, na ilha, o que é um pássaro endémico, uma planta endémica, o que é singular em cada um de nós, etc. O 2, o que é a cumplicidade, e o muitos, o que é a comunidade. Por exemplo, nós vamos já um bocadinho perceber isso. E era quase como nós pudéssemos observar, pudéssemos ver a cumplicidade, pudéssemos ver a intimidade, pudéssemos ver a singularidade, pudéssemos ver a comunidade. E nessa altura, e isso é tudo sempre um processo, eu estava muito dividida ainda neste 1, 2 e muitos, e estava muito a achar que tudo se podia ver, não é? De certa forma.
Isto vai-se passar ao longo, para aí de, não sei, 2, 3 anos. E eu pus aqui esta, e tinha este também fascínio, que era, havia a exposição, como já vimos no Nietzsche, e havia o passeio na ilha. Portanto, havia o dia do 1, o dia 2, o dia do muitos, em que nós íamos pela ilha. Por exemplo, vocês aqui estão a ver a célula do 1 dentro da exposição, que era no Museu Carlos Machado, em que podias ver o Priolo como arquivo morto, não é? Eu fiz um pouco esta ideia, esta dicotomia do que era o arquivo vivo e o arquivo morto, e ao mesmo tempo o que era ir ver o Priolo na Serra da Tronqueira. Isto é, poderes procurar o Priolo vivo. E muitas perguntas também vieram daí sobre isso. Isso já seria no Deixa-me só, do ponto de vista da estrutura do projeto, perguntar-te uma coisa. Como é que tu desenvolveste e articulaste no primeiro projeto? E estes projetos têm alguma duração, muitas vezes prolongam-se por 1, por 2 anos. Como é que tu articulaste o projeto nos Açores em termos, não é em termos logísticos de produção, mas como é que relacionalmente começaste a construir essa rede? Ou seja, em que o 2 é fundamental porque a cumplicidade expande-se para muitos, não é? E vai-se expandindo. Como é que este projeto se começa a construir para depois chegarmos ao projeto seguinte, com a ligação com os vários intervenientes que no fim de contas acabam por ser, digamos que a matéria do teu próprio trabalho? Eu a primeira vez que estive em São Miguel, isto é São Miguel, eu fiquei muito espantada pela dimensão da biblioteca. Fiquei muito espantada pelo o tempo que muitas das pessoas usavam para estudar, para além da disciplina que tinham ou para além da profissão que tinham. O que eu andei à procura foi naquilo que eu queria conhecer. Imagina que eu queria saber de caracóis, havia especialistas em caracóis, ou sabia, começas a perceber que há uma palete de pessoas incrível a estudar assuntos, vulcões, pássaros. Bom, deixa-me só acrescentar uma coisa, que é o Museu Carlos Machado, pela sua natureza e a natureza daquele que deixou legado ao museu, tem, digamos que esse sentido de ter uma história natural, ou da naturalia, que remete para as coleções que ficaram, que são preservadas, que incentivam muito essa relação com a natureza exterior, mas também com o legado que o próprio museu apresenta, não é? E que é notável do ponto de vista de tu observares, são centenas ou milhares de animais, principalmente aves taxidermizadas do Atlântico Norte-Sul, das duas costas, e que o museu só por si traz consigo muito essa ideia, não é? É precisamente o que tu estás a dizer, João, porque por acaso é bom às vezes estarmos a conversar com a minha primeira ideia foi precisamente do contraste em ter ouvido esta senhora bióloga que ia observar o cagarro, e o convite. Eu peço ao diretor do museu, ao Duarte, se podia visitar o museu, e eu fiquei completamente fascinada com... É fascinante, de facto. Com o Museu de História Natural, e absolutamente fascinada, e daí que na minha cabeça andava tanto o pássaro que anda pela tronqueira, como andava o pássaro empalhado que eu tinha visto no museu, e começaram a existir estas palavras do arquivo morto e do arquivo vivo, e dessa ideia de nós podemos, como é que nos aproximamos, como é que o conhecimento se tinha afastado tanto da experiência física de observar o pássaro vivo, mas também da beleza e a coisa incrível que é o levantamento todo que aquele museu tinha e tem do conhecimento, não é? Como é que tu podes ter estas duas coisas em contraste, não é? E é uma palavra que nas minhas obras está sempre muito presente, que é ativar. É quase como, por exemplo, o primeiro livro, Os Salados da Terra, né?
se tu traz para a exposição e lês, tu estás a ativar aquele livro, portanto ele está vivo ou está morto? Claro. Isso foram umas perguntas que eu fui andando ali a conversar. Como é que o processo foi sempre assim? Eu gostava de alguém que tocasse o órgão da igreja, encontrei uma música, perguntei à Isabela Albergaria como é que ela sentia quando tocava o órgão, ela foi dizendo que isso seria o seu 1, e depois tu já encontravas as pessoas que já me telefonavam a dizer eu já tenho o meu 2, eu já tenho o meu muitos, e no fundo eu estava a pedir que nas suas profissões, e nos Açores foi muito assim, nas suas profissões, me ajudassem a pensar. Por exemplo, eu nunca tinha falado com alguém, não sabia, que estudasse a comunidade das plantas, eu não sabia que havia uma pessoa que só estudava a comunidade das plantas, por exemplo. E foi uma das pessoas também que depois participou e trouxe-vos assim alguns exemplos, como por exemplo, o cagarro que foi escolhido como um exemplo do 2 por ser um pássaro monogâmico, era uma das escolhas. O período que eu vos mostrei há bocado, uma das coisas que me fascinou foi a ideia de que foi preciso reconstruir toda uma floresta para que ele voltasse a ter alimento, e portanto um dos assuntos meus também é muitas vezes nós não estamos tão conscientes quanto o nosso redor é importante e quanto nós somos tão dependentes do nosso redor, e o nosso redor tem a ver com o nosso estímulo, não é? Ou, por exemplo, coisas começaram a aparecer como esta fotografia para muitos, que trouxe a Leonor, que era um grupo de mulheres acusadas de serem de bruxas. E, portanto, começámos a ver como é que se juntavam comunidades, que podiam ser desde listas de batismo de escravos, como é que se expressavam este muitos, ou muitos que trouxe a Emanuela Albergaria, que eu também achei muito interessante, que eu não tinha pensado assim, que era o facto de haverem 7 ou 8 irmãs num mosteiro a rezar por o mundo inteiro, e tu podes considerar que isso seria muitos, não é? E tu pensavas que era um grupo tão pequeno de pessoas, mas se a sua intenção era a intenção de rezar por um mundo, não é? Portanto, todos os dias esse mundo estava presente na vida dessas pessoas. Eu acho que é uma consciência que tu tens do teu trabalho, não é, que eu não diria que seja do particular para o universal, mas do individual e do para o universal, que passa pela cumplicidade do 2, como há pouco falava, mas que depois se expande através do muitos nunca vamos saber quantos são, não é? Portanto, vais expandindo essa ideia de comunidade, mas também essa ideia de relação até, eu não diria ao infinito, mas até um número, ou até quem se vai juntando, ou partilhando, ou que tu vais encontrando, de certa forma também, não é? Uhum. E vais desenvolvendo mais, agora o projeto, vais sentindo como é que isto vai se desenvolvendo. Portanto, aqui nós chamámos todas as imagens que encontrávamos detalhes significativos, portanto, seriam elementos que te ajudavam a decifrar o que era isto do 1, 2 e muitos, e como estavas a dizer, e é verdade, eram infinitos, portanto, daí a ideia só de detalhes significativos. Podiam ser estes, podiam ser outros, não é? Mas ainda era muito virado para o que está à tua roda, e muito com esta ideia de cada profissão é uma lupa e tu conheces naquela direção. E, portanto, aqui... E conheces também, e nesta fotografia, que é uma fotografia de arquivo, e conheces também, a partir daí, a história do ponto de vista do legado que ficou, que muitas vezes fica, hoje em dia, felizmente, menos fechado dentro dos museus ou dentro dos arquivos, mas como, por exemplo, esta fotografia destas mulheres tidas como bruxas, mas também das espécies que são centenas ou milhares, como falávamos há pouco, dos animais empalhados ou taxidermizados, muitos desses animais que estão no museu que já não existem, não é? Portanto, há aqui também, digamos, com uma perspectiva, do meu ponto de vista, no teu trabalho, que constrói um processo arqueológico que se vai disseminando, que vai apontando consoante a lupa daquele que tu encontras, ou que tem uma profissão, ou que tem um interesse específico. Pode não ser uma profissão, não é?
Sim, isso vai ficando cada vez mais claro, de que tu podes usar de diferentes maneiras esta ferramenta de 1, 2 e muitos, e que 1, 2 e muitos acaba por ser uma ferramenta, não é? E vais-te apercebendo do seu uso. Ela agora, vocês vão sentir que vai haver aqui um pulo para uma outra dimensão dentro da mesma ferramenta. Então Era o que eu estava a dizer há bocado. vamos dar o pulo. E aqui vem o pulo. Se eu nos Açores estava muito a olhar para fora e a perceber pelas disciplinas e a mostrar como é que nós podemos juntar tudo isto, eu volto dos Açores e tinha um desafio de um amigo meu que me dizia se eu fizesse uma escola, o que é que era? E eu percebi quando lhe respondi que, quando ele perguntou para que idades, quando perguntou, eu percebi que não era uma escola, era uma obra que eu queria fazer, outra vez como aquela obra que era uma pergunta, no sentido que eu queria estar muito livre em relação a como explorá-la, e se fosse uma escola teria que ter imediatamente, se calhar, eu queria mais inspirar do que pôr de pé mesmo um projeto de escola, mas queria pôr de pé um projeto artístico. E então descubro que existem estas árvores, descubro que acordar e estar dentro do projeto podia ser tudo completamente diferente, e começo também um bocadinho com perguntas sobre: será que nós ainda nos ouvimos uns aos outros? Não sei se neste momento vocês também estão a pensar isso. Não é fácil criarmos vazio, apagarmos ideias para podermos ouvir. Todos nós experienciamos isso, e eu queria muito pensar o que é que apaga, e sentia muito que o silêncio das árvores podia ser uma coisa que apaga. Isto é uma primeira aula, estamos então na Serra da Arrábia a seguir ao Projeto dos Açores. O Tomás Maia ia organizar com a Claire Nancy uma aula, e a Maria João também estava connosco nisto, e foi uma ótima maneira de experienciar como é que a Claire Nancy podia vir ter connosco falar sobre Medeia, e nós podíamos estar a fazer a primeira experiência das aulas debaixo das árvores, e foi realmente uma coisa que me marcou imenso, o sentir que as árvores ajudavam a ouvir. E este projeto começou assim, 2016, começou com a ideia de podermos explorar duas perguntas, foi ficando cada vez mais marcado essa ideia, mas a primeira era, pura e simplesmente, tu poderes perguntar a alguém o que é que tu ensinarias neste momento da tua vida. Se calhar ao fim das minhas 20 anos de aulas de universidade, eu às vezes apetecia-me estar a partilhar mais o que é que eu estava a explorar, mas tinha um programa, não é? Tinha que seguir o programa, ou não sei. Queria criar uma forma que qualquer pessoa pudesse vir dar uma aula de certa forma, porque todos nós estamos sempre em aprendizagem. Também... Isso é uma ideia de partilha, não é? Sim. É sempre uma ideia de partilha, e é sempre um bocado coisa de movimento, não é? Tanto no meu desenho, como no desenho das minhas ideias, e como no acontecer das minhas ideias. Eu às vezes digo a brincar que o meu pai fez um movimento político, e eu trabalho o movimento artístico. Eu lembro muitas vezes ele dizer assim, tipo, é tão importante isto, que o movimento é aquilo que se move, não é? Que é importante mover, não é? E aqui estas aulas continuaram, e eu comecei cada vez mais a sentir que às vezes partiam dessa pergunta: o que é que podes ensinar aos outros neste momento da tua vida, e outras vezes partiam da consciência de querer explorar o método 1, 2 e muitos. A ferramenta de olhares para o método, que nos Açores era muito olhares para a tua disciplina de conhecimento, ou para aquilo que te interessa, como o João dizia há bocado, e conseguir falar do que é que tu vês quando pões esta ideia do singular, da cumplicidade e da comunidade. O que é que tu vês? O que é que tu consegues mostrar aos outros? E de certa forma, do que é que todos veem quando estamos digamos que na terceira fase do projeto, que quando os muitos têm expressão,
o que é que todos veem e o que é que, ou seja, qual é o grau de cumplicidade entre todos esses que veem. É isso que se vai passar no projeto que tu vais desenvolver depois na Casa da Cerca com a convite da Filipe Oliveira? A Filipa, a escola não passa-se na Rábida e há sempre esta ideia do que é uma escola nómada e que se passava debaixo das árvores e que nós é que seríamos sempre os nómadas. E portanto, quando a Filipa diz se eu quero ir fazer uma residência na Casa da Cerca, onde há um jardim, que é o seu Jardim dos Pintores, que é dos projetos mais incríveis que nós conhecemos, não é? É um projeto muito único, de um jardim que é feito todo ele com os materiais que são necessários à pintura, não é? Eu aqui pude fazer uma experiência de aprofundamento do método, e aqui conscientemente eu chamei algumas pessoas a trabalhar comigo e dei este título de levar as cores onde façam falta, porque todas estas aulas vão ser um bocadinho filhas de uma performance que eu tinha feito a convite do Albuquerque na Árvore, no Porto. Do Albuquerque Mendes. Mendes. E agora, Marta, não sei se me estás a ouvir, mas eu acho que o Albuquerque Mendes teve aqui um peso fundamental, porque a imagem, pronto, já voltaste, portanto. Desapareci? A seguir a falar, referimos o Albuquerque Mendes, a tua imagem congelou, portanto o Albuquerque tem aqui uma importância extraordinária que obrigou-nos a fazer aqui uma pausa, mas já retomamos Foi muito importante para mim a ideia da performance. A performance é uma coisa que eu ainda não explorei tanto quanto eu gostaria de explorar e se calhar esse quase batizado foi importante. O que é que se passou aqui? Eu neste momento, para ligar a conversa com o João, é um ano em que eu estou em residência na Cerca e no Teatro do Bairro Alto com o método 1, 2 e muitos. Para ser assim um bocadinho mais clara, era então a tal ferramenta em que eu podia chamar alguém a trabalhar isto comigo. Dividimos o ano na Cerca, porque assim era também no Teatro do Bairro Alto, em estar atento ao que é o 2, depois o 1, depois o muitos. A imagem que vimos aqui, que também combinei com o João falar um pouco do que é que foi passar por esta experiência em confinamentos, etc. Escolhi esta primeira imagem, que é o João Norton numa aula que eu fiz-lhe um desafio de pensar o que é o par do roxo e do amarelo, e enquanto o João nos trouxe as suas ideias do que é que podia ser o 1, 2 e muitos, quase ninguém podia assistir a esta aula, não é? Tínhamos que ser muito poucos, tivemos que começar a pensar como é que as poderíamos fazer. Mas houve uma coisa que eu gostava de dizer que foi super importante, é que elas na mesma, como iam existindo um bocadinho mais dispersas no tempo, que tivemos sempre a fazer novos calendários, mas a verdade é que havia sempre um pequeno grupo que se ia reunindo, e a importância deste movimento de haver estares isolado, mas depois teres um grupo pequenino que une, que desaparece e que une. Eu também não vos disse aqui que um dos símbolos do 1, 2 e muitos é esta ideia do bando dos pássaros, não é? Juntam e dispersam. E que a escola nómada, o que é nómada são as pessoas, não é? Diz-me uma coisa, durante este período, essa reunião mesmo, sendo os muitos às vezes, poucos, por razões que sabemos, chegavam a reunir-se nos Jardins da Cerca ou faziam as sessões ou encontravam-se em formato online como estamos agora? Eu fui sempre perguntando a cada pessoa, não é? Porque nós fazemos um par sempre, vamos trabalhando em pares, e portanto as aulas são feitas pelos pares. Eu depois posso explicar um bocadinho isso melhor, como é que se desenvolve o método, porque a minha ideia é que cada um há um primeiro monólogo contigo próprio, que para mim é o ponto de partida de tudo. Tipo, tens que fazer o teu trabalho de casa, depois as duas pessoas juntam-se
e vão de duas disciplinas e começam um diálogo. Nesse diálogo prepara-se uma coisa que vai acontecer, que é a performance, e que é feita do diálogo dessas duas pessoas, onde se descobre uma partitura para uma performance. E, portanto, esse dois tinha sempre que existir, João, porque era fundamental, não se podia fazer de outra forma. Agora, eu fui perguntando e tivemos muita resistência a passar para o digital. Ao princípio foi mesmo, não conseguíamos, preferíamos esperar para nos vermos quase. E aulas tiveram que ser desmarcadas, por exemplo, havia uma aula de Contact Improvisation para o 2, vocês acho que sabem, de Steve Paxton, a ideia de que se dois corpos se encostarem ao fim de 20 minutos naquele ponto, o ponto provoca o movimento, e essa aula ia ser dada pelo Howard Schnockler e foi impossível porque era mesmo uma aula de contacto, não é? A aula do João teve que ser assim, tive com muito pouca gente, e vocês vão ver agora o desenrolar destas outras imagens, o que é que foi acontecendo. As que foram acontecendo ao vivo foram muito importantes. Eu tenho só aqui a seguir uma... Entretanto, desenrolava-se ao mesmo tempo já uma exposição na estufa, e na estufa iam ficando os objetos que eu ia fazendo, porque era uma slow exhibition, iam acontecendo as performances, ainda mais slow exhibition por causa do confinamento. Claro. Mas durante todo este tempo em que iam ouvindo diálogos, eu, por exemplo, com o João reuni umas 10 vezes, íamos conversando, iam surgindo também objetos ou pintura ou desenhos, e por exemplo este objeto nasceu, é engraçado, chama-se o Pulmão, é 2020, ainda não tinha acontecido o confinamento mesmo, e era um objeto como ensinar a respirar, pensando que o roxo era introversão e que o amarelo era expansão, e veio destas conversas. E também E agora, por curiosidade, o que é que o João Norton escolheu como oposição ao roxo e ao amarelo, pensando nesta ideia de respirar e de corpo, não é? Isto foi tudo uma coincidência muito grande, porque o João andava a estudar para uma exposição na Católica a ideia do roxo e das cinzas. Não sei se viste essa exposição. Sim. E enquanto eu participava, e então começámos a explorar a ideia dessas cores, e estávamos ambos a pensar nas mesmas cores sem saber, e convidei o João depois por causa disso. O João foi mais também falar-nos um pouco de como é que ele via o um, dois e muitos, como é que ele via a ideia de e de autonomia e de cumplicidade, e o que é o diálogo, e nas cores até o João falou que às vezes o roxo era uma oportunidade de outras coisas, não é? Nem sempre era de fechar, mas era mais um ponto de partida para nós próprios pensarmos. E isto às vezes era muito livre, no sentido que aquilo que me ficava para o objeto podia não vir diretamente, não é? Eu não vos trouxe aqui mais do que isso, nem trouxe mais em relação aqui ao roxo e amarelo. Surgiu isto não vai surgir sempre ao longo da exposição. Então, diz-me uma coisa, tu paralelamente à residência na Casa da Cerca, com todas as interrupções forçadas pelos motivos que sabemos, já falamos disso um pouco a seguir. Eu posso dizer que é verdade, ao mesmo tempo que eu estava a fazer este projeto, e mesmo nesta altura do João, eu penso que era tal e qual ao mesmo tempo. Estou no Teatro do Bairro Alto. O Teatro do Bairro Alto era a experiência de estar perto do palco, era a experiência de poder estar novamente na minha vida, porque o palco é uma coisa importante para mim, de ter esta relação muito direta com os duetos que estavam naquela altura no Teatro do Bairro Alto.
o Vítor e a Sofia, o João Fiadeiro, a Carolina, havia 4 duetos ao mesmo tempo e eu, portanto, seria uma aproximação a essas peças e o que é que significava essa cumplicidade. A Sara, a Anja e a Teresa, ainda tive alguns ensaios, ainda pude estar em alguns ensaios, ainda conseguimos fazer um princípio de conferência, houve a conferência do 2 e de repente já não houve nada, prolongou-se. A única coisa que houve em simultâneo foi o mesmo que se passava na Cerca, tentávamos que se passasse com o Teatro do Bairro Alto. Na verdade, a minha proposta era, e que faço aqui hoje, e vou acabar depois até falando disso, que nós pudéssemos fazer. Não existe um 2 e muitos, só existe uma acentuação no 1, no 2 e de muitos. Mas era quase como pudéssemos fazer uma lupa e estarmos mais conscientes do que é este movimento do 2, o que é o 2 e o que é o 1 e o que é o muitos. Portanto, neste momento, por exemplo, estamos no 1, no Teatro do Bairro Alto, e isso foi um bocadinho sendo acompanhado, não é? Porque ia-se passando mais ou menos ao mesmo tempo. O período de residência na Casa de Cerca já terminou ou ainda não? As aulas da Casa de Cerca terminámos, estamos na fase até de construir uma publicação, mas em que traz para partilha tudo o que foi feito. E a publicação que vão fazer é uma publicação documental do processo e do projeto, ou também vai ter obras tuas, tu desenhas bastante, não é? E desenhas com frequência, também vai ter obras que tu, digamos que passas para o desenho ligadas ao projeto ou não? Tu tens no catálogo, quer dizer, é uma pequena publicação onde tu tens desenhos meus, ou tens estes objetos que apareceram, ou tens os exercícios que foram propostos, porque a ideia era que tu pudesses não ficar fechado neste tempo de levar as coisas onde façam falta, não acabasse na Cerca, a Cerca pudesse ser o despolutar de tu poderes me dizer, Marta, podes trazer a performance do amarelo e do roxo a outro sítio, quero o preto veludo, quero o cinza ou prata, e portanto está feito o catálogo de forma que as pessoas possam quase que pedir para a performance ir até outro lugar, não é? Ir onde faz falta. E é muito com essa intenção também que é feito, de partilha, por um lado, desta experiência, depois de partilha com o que foi possível eu conseguir chegar à conclusão em relação à escola nómada, que é o que eu queria vos dizer há pouco, que era, comecei a perceber de uma coisa que para mim neste momento é muito importante, que é a ideia de que o conhecimento é cubista, e portanto todas estas performances eram feitas nesta ideia de que é o conhecimento de todos nós que pode revelar realmente um objeto de estudo. Outra coisa que foi ficando cada vez mais claro foi a ideia de que o espaço ensina, isto é, por exemplo, aqui tem uma aula chamada O Azul, Alfredo, está ali o Alfredo Sendim, ao mesmo tempo que fomos dando a aula, foi aparecendo um pássaro e ao mesmo tempo o Alfredo precisou de um cogumelo para explicar a aula, e o cogumelo está ali, e acho que nós muitas vezes nos esquecemos que nós próprios somos natureza, portanto era uma espécie de contraste com uma sala de aula. Não é aquela ideia de ir estudar o jardim, nós não fomos estudar o jardim, não é? Nós fomos falar de 1, 2 e muitos, mas estamos vivos ao mesmo tempo que o jardim está vivo e há coisas que acontecem, não é? E o texto do catálogo fala um bocadinho disso e de algumas coisas que ficaram cada vez mais claras para mim, como com 1, 2 e muitos, como ferramenta o que é a escola nómada, em que perguntas é que se baseia, nesta ideia de que se baseia nestas tais 2 perguntas, ou no aprofundamento desta ferramenta, ou no que é que tu ensinarias aos outros neste momento da tua vida, ou nesta ideia que o espaço ensina, ou o mesmo, foi mesmo, desculpa, foi mesmo a oportunidade de o facto de estares um ano num sítio, ou
neste caso já não sei quanto tempo tivemos, não é? De poderes aprofundar, e eu estou muito grata a poder ter feito isso. Neste momento a cerca fecha e fecha com essa publicação, e o Teatro do Bairro Alto continuamos, eu até depois tenho aqui para vos mostrar, continuamos com o 1. Vou mostrar aqui mais um pouco. Depois, foi muito importante, eu quis muito ficar responsável por esta ideia que tu podias na mesma, e continuo, juntar um número de pessoas, tipo, era muito, muito importante que esse movimento dos pássaros não parasse. Eu não podia de repente dividir os pássaros, não é? E deixar que esse fluxo não continuasse, e queria muito ser uma pessoa que ajudasse a perceber como é que isso podia continuar. E por isso as aulas da cerca foram muito, muito importantes para mim nesse sentido, na dificuldade, no não poderes tocar, no teres que estar longe, não poderes ser muitos, não poderes ser mais do que X, mas na mesma irem acontecendo num ritmo do tempo, e como poderem juntar pelo menos aquele pequeno bando. E eu continuo com... só interromper, é como se este tempo que passamos em relação às características e à metodologia, ao método, como tu falaste no início do teu projeto, este tempo contraísse não só o 1, o 2, o muitos, claro, por razões óbvias, quase que literais, mas até essencialmente o 2 na questão da cumplicidade e na questão da proximidade e de algumas práticas, como os dois corpos juntos, que são essenciais num determinado momento do projeto, não é? Portanto, este tempo é um tempo de contração que tu e os coletivos, porque muitos não é um coletivo, são coletivos vários que desde o início desde 2012, como temos visto aqui nesta conversa, que se foram associando, agregando, transformando, daí essa ideia de bando, não é? Que se expande, que se contrai, ou seja, este tempo foi um momento de contração muito forte em relação ao projeto, como tu estavas a desenvolver agora nesta escola nómada, uma escola que tem um determinado espaço. Tu falas bastante em espaço, quando pensamos em escola pensamos em construção, pensamos em casa, aliás, eu estou a falar dentro do que já foi uma escola na Maceira, e a escola nómada é uma escola que tem os limites do espaço natural, como tu e o coletivo desenvolvem, não é? Que não se passa dentro de um espaço construído ou um espaço que intervém na natureza como objeto arquitetónico, como casa de alvenaria, por mais simples que seja, não é? Sim, e havia aqui o caso que me apetece ir ali buscar um desenho. Vai buscar o desenho. Está bem. Não, mas era um bocado o manter esta... Eu não podia perder o movimento, né? Tinha o facto de continuar a juntar e a separar faz parte do próprio desenho de tudo. Portanto, era quase que há um coração que bate neste 1, 2 e muitos, não é? E que eu lembro-me no dia acordar assim, vou ficar responsável por existir pelo menos grupos de 8 pessoas com alguma regularidade, porque eu ando mesmo preocupada um bocado com isso, com a ideia de que já vês nos outros trabalhos, com a ideia do redor, eu quando falo do priolo e da tronqueira, etc. Quer dizer, nós não somos isolados, não é? Portanto, ao mesmo tempo que temos esse para cuidar, ao mesmo tempo precisávamos isso do encontro, não é?
do encontro para estabelecer uma ligação mais coesa com o que tu denominas de redor, não é? Com o que está à volta e muitas vezes com o que está praticamente debaixo dos pés, não é? Não pode esquecer o redor, Claro. como também não pode esquecer. Mas pronto, isto também para dizer que cada vez estava mais consciente que um, dois e muitos é um movimento constante e, portanto, tu tens que ter este movimento constante, não é um ou dois ou muitos, tens que estar constantemente em alguma riqueza deste movimento, não é? Contigo, com outro e com outros, não podes perder, sobretudo, aquela palavra que é a tua intimidade contigo, não podes perder a tua cumplicidade, que é quando nós gostamos de fazer as coisas com o outro, não é? Quando nós preparamos uma reunião, João, etc. Isso é uma coisa estimulante que não se pode perder e não podemos descurar mesmo o grupo, isto é, nós precisamos de criar sempre pequena comunidade, não é? E eu sentia-me responsável, se calhar, um bocadinho por isso. E então eu senti que este coração foi conseguindo sempre bater na mesma. E foram sempre acontecido. Também... Parece-me muito vivo e muito ativo para uma nova fase. Olha, agora que estamos a falar de grupo e de continuidade e de... queres abrir um pouco esta conversa para alguma questão que aqueles que nos estão a acompanhar queiram pôr, se tiverem questões, eu espero que tenham, porque é uma oportunidade única para falar sobre um projeto tão complexo contigo aqui. Pronto, só estas imagens que vocês estão a ver, que eu passo só muito rapidamente, para perceberem o que é que foi esse coração a pulsar na cerca, como é que ele foi, quase sempre foram baseados nestes fatos que se vestiram, e trouxe-vos só também um bocadinho de uma ala para poderem senti-la com algum movimento. Aqui é o Doménico e o Tomás, o Doménico Lancelotti e o Tomás Cunha Ferreira. Eu convidei-os para pensar a ideia da terra e do céu, porque estava muito interessado em perceber como é que o dois na música se processava e como é que nascia o samba. Do dois e botaram por um. E aí criou-se o samba. O samba faz. Como é que se faz por isso? Então, essa nota que é prolongada é o céu. E essa nota aqui fecha é a terra. É o azul e o castanho. Esse instrumento faz, para cada nota, ele faz duas. Desculpem. E para acabar, trouxe só porque esta data nova, esta ideia de que começou sempre a aparecer, não é? Nova data, nova data, nova data, mas convidava-vos a pensar, se tiver estes 3 minutos, eu gostava de aproveitar estes 3 minutos para que todos pudessem fechar os olhos e pensar um bocadinho se estão mais e sentir no 1, no 2 ou no muitos neste momento, e onde é que gostavam de estar. Isto é, se puderem fazer isso, eu também iria fazer esse minutos, mas não sei se vem a propósito. Fazemos. Eu só vos queria dizer que eu pergunto a crianças, pergunto a pessoas idosas, e a pessoa tem uma sensação de se aperceber, de saber responder a isto, de criar algum diálogo consigo. Portanto, no fundo, eu só estou a perguntar como é que está isto do singular, da intimidade, como é que está isto da cumplicidade e como é que está isto da comunidade, e cada um poder, sem dizer nada, isto não vai ser partilhado,
fechar os olhos um bocadinho e deixar-se saborear por isso, nem sem ter nenhuma resposta objetiva. E João, depois tu interrompe quando quiser. Bom, eu abstraí-me, não sei se passaram 3 minutos, creio que 3 minutos não terão passado, mas pelo menos a mim permitiu-me voltar um pouco para dentro de mim mesmo. Espero que com cada um tenha acontecido qualquer coisa que tenha um significado semelhante. Agora sou um a falar contigo, dois, para os muitos que têm estado connosco. Penso que é a altura de abrirmos um pouco alguma questão que tenham. A apresentação da Marta foi muito rica, não só na primeira voz, como nas imagens, inclusive nos pequenos elementos videográficos que forneceu e que me parece que até a mim me revelou algumas coisas do projeto que eu não estava tão a par e provavelmente deveria estar, mas que me pareceram bastante estimulantes para compreender este processo que, tendo começado, tendo já cerca de quase 10 anos, provavelmente se vai prolongar no tempo. Portanto, se tiver alguma questão, estamos à vossa disposição. Ou se quiserem ver o resto do filme. Bom, sendo assim, eu acho que grande parte ficou num plano mais introspectivo. Estamos em silêncio e acabamos em silêncio. Não, mas também tivemos um momento comum de introspeção online, que é, para mim, pelo menos, é uma primeira experiência, porque geralmente quando estamos neste formato temos uma certa compulsão para dizer quase tudo o que não se pode dizer em pessoa, não é? Portanto, houve aqui um corte que foi bastante invulgar, mas que eu acho fantástico. Diz, por favor. Eu também gostava de dizer, se alguém quiser fazer uma pergunta antes posterior, porque eu também, foi intencionalmente não irmos tanto para um lado do raciocínio. Fico muito contente até com este silêncio, mas podem-me sempre fazer, não é? Estamos sempre aqui
há e-mails, há essas coisas, se quiserem alguma pergunta posterior. Muito bem. Bom, sendo assim, Marta, muito obrigado. Bom, esta conversa foi uma experiência. Temos aqui a Maria João Pinto Coelho a agradecer, e nós agradecemos também a presença e a atenção, porque já estamos aqui, parece que neste teu projeto o tempo se vai distendendo, mas estamos aqui juntos há uma hora e meia, e isso tem sido muito estimulante. E até uma próxima vez, até quando nos pudermos ser muitos, com o teu dois, seja com um, seja com todos, que possamos estar juntos e que possamos fazer, não repetir, mas desenvolver esta conversa presencialmente. E se todos puderem vir à Rama, quando tudo isso já for possível, eu acho que vai ser ótimo e que vai ser muito bom. Marta, muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos. Até breve. Neste encontro. Até breve. Muito obrigado.